local contribui para o crescimento espiritual de vocês, através da nossa maneira de viver, através do conhecimento da palavra, vida de oração. Amém, irmãos? Isso é a responsabilidade. Amém? Topo com o ministério sacerdotal de todo crente. Vamos ver aqui esse ministério sacerdotal de todo crente. Leia aí, igreja. A evolução do sacerdócio da antiga aliança. No princípio, quando surgiu a necessidade de se oferecer sacrifício, Os cabeças das famílias eram seus próprios sacerdotes. Na era dos patriarcas, encontramos os chefes das famílias exercendo essa função. Israel, como nação, foi posta como sacerdote para outros povos. No Monte Sinai, o Senhor limitou a prática sacerdotal à família de Arão e à tribo de Levi. Amém? Aqui estamos do sacerdócio lá no Antigo Testamento. No princípio, quando surgiu a necessidade de oferecer sacrifício, os cabeças da família, que eram os próprios sacerdotes, eles lá faziam o ofício do sacrifício em favor deles e de toda a família, né? Aqui ele começou lá com os cabeças das famílias. Um exemplo aqui, Jó. Quem lembra de Jó 1:5? Os filhos dele lá faziam lá as festas dele lá, e Jó, que era o pai, fazia o quê? Ele ia lá fazer o sacrifício lá, as suas orações, seu sacrifício em favor dos filhos. Se porventura eles tivessem feito coisas que desagradou a Deus, atitudes que fez pecaminosas que desagradou a Deus, ele ia lá oferecer o sacrifício e intercedia pelos filhos. É um exemplo de sacerdócio aí, do cabeça da família em prol da família. Amém? Já no tempo dos patriarcas, que começa a partir da chamada de Abraão, né? A era dos patriarcas, ela começa com a chamada de Abraão. Amém? Para os irmãos entenderem isso aqui, que às vezes não sabem o que é isso, patriarca. A era dos patriarcas lá no Antigo Testamento começou com a chamada de Abraão. Quem foram os patriarcas? Os quatro principais patriarcas: Abraão, Isaac, Jacó, José. Amém? Os quatro principais patriarcas. Amém? Quando você ouvir essa expressão patriarca, você já vai lembrar daquele período ali de Abraão, de Isaac, de Jacó e José. Amém? Aí encontramos o chefe de família fazendo o quê? Exercendo a função de sacerdote. Aqui Gênesis 12:8. Abraão levantou um altar, edificou um altar e invocou a Deus. Né? Sacerdócio está ligado ao altar. Querendo ou não, sempre sacerdócio vai estar ligado ao altar, e o altar é o sacerdote. Amém? Altar fala do quê? Serviço, sacrifício, entrega, relacionamento. Então o sacerdote ele tem que ter vida de sacrifício, vida de entrega, vida de adoração e vida de relacionamento com Deus. Amém, irmãos? Né? Aí a gente já está aprendendo aqui como é que é a questão do sacerdócio. Israel como nação depois foi posta como sacerdote para outros povos. Deus levantou a nação de Israel para quê? Para ser sacerdote, ou seja, para interceder pelas outras nações que não conheciam Deus e apresentar Deus para as outras nações. Veja a responsabilidade. A gente trazendo um paralelo para nós aqui. Nós somos sacerdotes de Deus, sim ou não? Sim. Através da fé em Jesus. E nosso papel é o quê? Apresentar Deus às pessoas aí fora que ainda não conhecem o Deus vivo e verdadeiro. E interceder por elas. Uma das funções do sacerdote é interceder pelo povo. O que nós fazemos aqui constantemente? A gente sempre está intercedendo aí pelas pessoas aí fora, nossos parentes que não são salvos ainda, vizinhos, colegas de trabalho, a nossa nação. Estamos fazendo serviço sacerdotal de intercessão. E a responsabilidade de apresentar Deus para aqueles que não conhecem. Amém? Deus levantou Israel para isso. Infelizmente, lá mais na frente, Israel saiu fora da vontade de Deus e foi reprovado. Né? No Monte Sinai, o Senhor limitou a prática sacerdotal a quem? A família de
Arão e a tribo de Levi. que Deus aí separou. Aqui já foi aqui Deus separou e chamou especificamente a família de Arão para exercer o sacerdócio no tabernáculo. Não poderia ser qualquer pessoa, nem todo o restante das pessoas das outras tribos. Aqui já é uma chamada específica. Deus, veja aqui, Deus chamou toda a nação de Israel para quê? Para ser sacerdote para ele. Toda a nação de Israel. Mas aí no meio das 12 tribos, Deus escolheu quem? A família de Arão, da tribo de Levi. E a tribo de Levi para quê? Para exercer o sacerdócio específico no tabernáculo. Aí é uma chamada específica, uma chamada específica ministerial. Amém, irmãos? Deu para distinguir, né? Então a gente já vê aqui a questão do sacerdócio universal lá no Antigo Testamento. Agora a gente vai ver no Novo. Né? Leia aí, irmão. O Novo Testamento, NT ali é Novo Testamento, amém? O Novo Testamento apresenta o sacerdócio da antiga aliança como um tipo de Cristo, que operou o derradeiro sacrifício pelos pecados do povo. Agora é a Igreja que constituiu o sacerdócio universal de todos os crentes. Aí tem as referências, 1 Pedro 2,5 e Apocalipse 5,10, né? Vós sois constituídos sacerdotes de Deus para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Qual era uma das funções do sacerdote no Antigo Testamento? Oferecer o sacrifício lá no altar do holocausto, lá no tabernáculo, sim ou não? Então, trazendo para o contexto do Novo Testamento, espiritualmente em Cristo Jesus, nós somos sacerdotes. Aqui a gente não vai matar animal, derramar sangue e queimar no altar, lá no Antigo Testamento. A gente é sacerdote. Qual é o sacrifício que a gente oferece? Sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Amém? Quais são os sacrifícios espirituais? Oração, louvor, jejum. Amém? São nossos sacrifícios espirituais. Na antiga aliança, o sacerdote era um ministro do culto. Na nova aliança, como sacerdote, nós fazemos o quê? Oferecemos o em sacrifício vivo. Romanos 12, 1, 2. Nós, como sacerdote, oferecemos o nosso corpo como sacrifício vivo. O que significa isso? Que a nossa vida ela tem que ser dedicada integralmente para serviço de Deus. Oferecer o corpo é oferecer algo integral, completo. Não é pela metade nem em partes. A nossa vida como sacerdote tem que ser totalmente dedicada agora para servir a Deus. Amém? Aqui vamos ver no catolicismo, lê aí. No catolicismo romano, o sacerdócio é limitado ao padre. Não há função para os membros da igreja. O Papa é considerado de Cristo na terra. Você veja que o princípio que a gente está estudando aqui, o princípio bíblico, quando entrou ali a época da igreja imperial, né, e Idade Média, a igreja ela foi se afastando de alguns princípios da Bíblia, inclusive essa questão do sacerdócio universal dos crentes. E como se foi se afastando, na época da Idade Média, o que aconteceu com o catolicismo romano, a igreja romana? Ela se fugiu disso aqui e começou a dizer que o sacerdócio era limitado ao quê? Ao padre. Quem podia exercer o sacerdócio só era somente? Tanto é que no catolicismo romano, que na Idade Média, ninguém podia ter acesso direto a Deus. Ninguém podia falar com Deus. Ele tinha que procurar quem? Tinha que procurar o padre. O padre fazer o quê? Ele interceder pelo fulano de tal lá diante de Deus, porque só ele tinha direito de ter acesso ao trono de Deus, o resto não podia ter, ninguém tinha direito de ter acesso ao trono de Deus. Saiu fora do padrão que nós estamos aprendendo aqui. 5 ministérios, quíntuplo fala de 5. O texto que a gente leu aqui fala de 5 ministérios. Vamos lá.
que a gente pode considerar como dons, né? É como a gente estava falando, que as pessoas estão distorcendo as coisas, acham que isso aqui agora é só título, né? Mas isso aqui é dom, é vocação dada por Deus, não é título. As pessoas que distorcem as coisas acham que isso aqui é só o título. Não adianta ter esse título e não ter a chamada, não ter o dom. Tem que ter o dom. Amém, irmãos? Vamos lá, quais são? Leia aí. Efésios 4:11 diz que Deus pôs na igreja o quê? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Aí os desigrejados, que são contra a organização da igreja, são contra líder, são contra a organização da igreja, eles dizem que isso aqui foi criação de homem. Mas Efésios 4:11 diz o quê? Foi homem? Não. Quem que fez isso? Quem colocou isso na igreja? Está bem claro, Efésios 4:11. Deus pôs na igreja, não foi homem, foi Deus, amém, irmãos? Aí os desigrejados dizem que isso aqui é invenção de homem. Mas aqui a palavra está dizendo que foi Deus que colocou na igreja, foi Deus. Então já fecha a boca dos desigrejados. Amém? Liderança foi Deus que estabeleceu na igreja, porque é necessária liderança na igreja. Amém? Os desigrejados, eles são inimigos de líder e de organização da igreja. Por isso que vive aí desigrejado, né? Mas graças a Deus a gente sabe que estamos aqui, fazemos parte da igreja, estamos unidos uns com os outros e temos um líder, temos uma liderança que nos guia, nos orienta e nos ajuda em oração e aconselhamento. Amém, irmãos? Prosseguindo. Vamos lá, um por um desses nomes, para a gente ter uma definição aqui, né? Apóstolo, o que é apóstolo? Leia aí. Alguém enviado em uma missão. Requisitos: ter estado com o Senhor Jesus, ter sido uma testemunha da ressurreição de Jesus, ter visto o Senhor, ter operado sinais e maravilhas. Amém? Isso aqui eram os requisitos para ser um apóstolo. Mas isso aqui, lá dentro do contexto daquela época, fala a respeito do quê? Do colégio apostólico que Jesus formou. Lembra? Quantos eram os apóstolos que Jesus separou? 12. Então, os requisitos aí que constituíam aqueles discípulos que Jesus chamou de apóstolos, eram esses aqui, ó. Estiveram com o Senhor Jesus? Sim ou não? Os 12? Sim. Foram testemunhas da ressurreição? Sim. Viram o Senhor? Sim. Operaram sinais de maravilha? Sim. Isso aqui falando a respeito do colégio apostólico que Jesus falou. Depois desse colégio apostólico, Jesus não tem mais nenhuma pessoa dentro desse critério aqui, desses requisitos, hoje, que pode ser chamado apóstolo. Pode? Dentro desses requisitos, pode? Eles viram o Senhor, viveram com o Senhor, viram Jesus ressuscitando. Então pronto. Isso aqui é restrito ao colégio apostólico. Agora tem um apóstolo, no sentido que vocês estudaram aqui para a revista de missiologia, a gente terminou aí em dezembro. O que vocês aprenderam? O apóstolo, a gente destaca qual função dentro da igreja? Missionário. Desbravador que vai ser enviado para levar a mensagem, desbravar terras longínquas, difíceis. Aí ele vai ser enviado para lá, para desbravar lá a região e implantar a igreja do Senhor lá. Pode ser considerado um apóstolo ou não pode? É considerado um apóstolo, que é alguém lá. O que significa apóstolo? A primeira frase é o significado de apóstolo. Alguém enviado em uma missão. É a definição do nome apóstolo. Alguém enviado em uma missão. Amém, irmãos? 2. Profeta. Leia aí. Inspirado e autorizado para falar em nome de Deus. Nesse aspecto, ele era um porta-voz de Deus. No Novo Testamento, o profeta exortava e consolava,
e trazia revelação do futuro. A Escritura distingue o ministério de profeta de dom de profecia. Amém? Aqui está falando a definição. O profeta era o porta-voz de Deus. Ele era inspirado e autorizado a falar em nome de Deus. Nesse aspecto, ele era porta-voz de Deus. E no Novo Testamento, o profeta, quais as funções do profeta? A gente tem que distinguir aqui, vai vir na frente, distinguir a diferença de ministério profético, de dom de profeta. O ministério profético, ele é exclusivo para aqueles que Deus chama na área ministerial, não é para todos. Agora, o dom de profecia está à disposição de quem? Da igreja. Está à disposição de todos. Amém? O dom de profecia está à disposição de todos. Basta você crer e buscar. E Deus, através do Espírito Santo, vai lhe conceder. Amém, irmãos? Agora, o ministério profético, que é um cargo ministerial, uma área ministerial da igreja, está restrito a uma pessoa que Deus vai chamar e separar especificamente para exercer aquela área. Ministério profético. E ministério profético na igreja, no Novo Testamento, diz respeito ao ministério da palavra. Né? Ao ministério da palavra. Amém? Vamos lá. Evangelista. Vamos lá. É alguém cujo ministério é centrado na salvação de almas. Aqui temos duas referências. Fala de quem? Filipe. Quem foi Filipe? Ele foi o quê? Quando foi separado lá, houve um problema na igreja, na área das viúvas, aí os apóstolos convocou a igreja para eles escolherem lá no meio deles, e foi escolhido 7. Que 7 foram essas pessoas? E no meio desses 7 estava Filipe. Os diáconos, irmãos, quando foi separado os diáconos. Atos 6, não estava tendo uma contenda lá na hora de distribuir a área social, de distribuir alimento lá para o povo, estava tendo desigualdade, aí começou a ter confusão, contenda, por causa da distribuição de alimento. Aí os apóstolos teve que convocar uma reunião com a igreja e falar: escolha no meio de vocês. Não é lícito a gente deixar o ministério da palavra e da oração para poder atender essa área material social. Então vocês vão escolher no meio de vocês 7 pessoas, aí falou lá os requisitos, e eles vão ser responsáveis para poder trabalhar nessa área social e atender essas necessidades e resolver esse problema de confusão, de contenda que está tendo aí no meio da igreja entre as viúvas. Né? Aí foi escolhido o quê? 7 homens, que foram os 7 diáconos, foi a instituição do diaconato na igreja. E um deles foi quem? Filipe. Atos 8:5 foi Filipe, era um dos diáconos. E aí ele trabalhou de uma forma tão grande, ele foi tão bem sucedido na área de diaconato, que lá em 21:8, Atos 28, você já vai ver ele falar lá, vai ser destacado Filipe agora como evangelista Filipe. Né? De diácono ele foi para evangelista, mas não simplesmente por causa de título, mas era o dom. Porque você vê que ele, como diácono, o que aconteceu? Ele chegou lá em Samaria, em Atos 8, qual foi a obra que ele fez? Ele começou a pregar a palavra, evangelizar, as almas foram se convertendo, ele ensinava, se convertia, louvado seja Deus, e a obra foi crescendo. E aonde ele chegava, a obra, então ele tinha o quê? Um ministério centrado na salvação de dom de evangelho. Pode acontecer de pessoas terem o título de evangelista, que é um cargo eclesiástico que hoje é muito comum nas Assembleias de Deus, cargo eclesiástico e evangelista. Pode acontecer da pessoa, ela tem um título, mas será que ela tem um dom de evangelista? Título é uma coisa, mas será que ela tem um dom de evangelista? Né? Quando a pessoa tem um chamado, ela recebe tanto o título como também tem o dom. Mas vai acontecer de gente ser separada para cargo de evangelista, mas não tem o dom. Você veja como né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Qual é o quarto cargo? Médico, pastor. Pastor. Pastor foi, qual é a função dele? Foi a função de apacentar. Apacentar. O que é apacentar? Cuidar.
guiar, cuidar, orientar, ensinar. Amém? Essa é a função do pastor. Quinto, ministério. Mestre. Mestre. O que o mestre faz? Possui a função de ensinar. Que no caso aqui da nossa versão está doutor. Doutor, que se refere ao mestre, possui a função de ensinar. Amém? Tem até uma ilustração que foi colocada no grupo, né? Um exemplo da mão. Aí botou cinco ministérios. Qual o último foi o quê? O dedo? O que aí? O menorzinho. Mas ele tem utilidade ou não? Sim ou não? Sim. É? Tem gente que fala assim, não vai perder um dedo aqui, mas não vai fazer falta. Não faz assim. Deus não coloca nada no nosso corpo aqui de enfeite, não. Tudo tem um propósito, tudo tem uma função, tem uma utilidade. Se perder um dedo aqui vai fazer falta, se perder dois vai fazer falta. Deus faz tudo perfeito. Amém? É o menorzinho, mas tem a sua importância. Sim ou não? Tem coisa lá que você, de repente, cai alguma coisa no buraco. Às vezes os outros dedos não entram lá, mas aí o dimidinho dá para chegar lá e alcançar. Sim ou não? Se não tivesse lá, não, vou usar os outros dedos aqui, mas os outros não entram. Tudo tem a sua importância, né, mano? É considerado mestre, doutor, né? Que muitas vezes ele não é muito valorizado, né? Mas é de suma importância na igreja. O mestre, o doutor, aquele que ensina. Amém? O Novo Testamento o quê? Mostra o quê? Como o diaconato foi instituído, ele aparece no sentido de servir. Então, agora a gente vai falar sobre diácono e presbítero. Qual foi o contexto lá que surgiu? Por que surgiu lá o diaconato? Aquele problema que eu acabei de falar, da área de assistência lá, de alimentação para as pessoas necessitadas. Aí foi levantado isso para quê? Para servir. Foi levantado isso lá para ficar de enfeite, só para ficar lá sentado, só lá de tipo? Não. Foi levantado para quê? Para servir. Principalmente para atender a necessidade daquele povo. Observamos que o diaconato era um serviço dedicado mais ao quê? À esfera social da igreja. O diácono tinha que estar se relacionando com as pessoas, contato com as pessoas, saber como é que estava a situação, as condições, a necessidade, e tomar providência para poder resolver a causa e ajudar e suprir a necessidade. Função diaconal. Amém, irmãos? Já os presbíteros, o que é os presbíteros? Vamos lá. Já os ocorre 66 vezes no texto grego, presbíteros. No Novo Testamento, referindo-se a anciãos que presidiam as igrejas. Presbítero era alguém que supervisionava, presidia ou ainda exercia alguma função pastoral. Então essa aqui é a função do presbítero. Ele supervisionava, como se fosse um supervisor, presidia, administrar ou ainda exercer alguma função pastoral. Amém, irmãos? Essa era a exclusividade dos presbíteros. Na verdade eles eram quem? Auxiliadores dos pastores, ajudadores dos pastores, né? Amém? Tópico 3. Quais são as qualificações para o ministério? As qualificações para uma pessoa ela ser separada para exercer o ministério. Qualificações sociais e morais. Vamos observar aqui quais são. Não pode ser de qualquer maneira, pode? Todo lugar que você for aí, existem normas, critérios e requisitos que tem que ser obedecidos, né? Para ser contratado, né? Na obra de Deus, na área espiritual também, existem critérios que Deus estabeleceu na sua palavra para que a pessoa seja qualificada e separada para exercer determinada função. Não pode ser de qualquer jeito, né, irmãos? Quais são aí? Algumas qualificações para o exercício ministerial de natureza moral, não apegado ao dinheiro, ou seja, não avarento. Tem obreiro desse jeito nas igrejas? Não? Apegado ao dinheiro? Tem? É doido por dinheiro, né?
2. Ser irrepreensível, que não possua nenhuma acusação válida. Isso não significa ausência de pecado, mas uma vida pessoal ilibada acima de qualquer acusação legítima e de algum escândalo público. Amém? Tem que ter uma vida irrepreensível. O que significa ilibada? Ilibada é sem mancha, vida pura. Amém? Você tem um estilo de vida que as pessoas não acham motivo para censurar você. E isso é o quê? Uma vida irrepreensível. O que é uma pessoa irrepreensível? As pessoas observam você e não acham motivo de mancha, de censura para você, porque você tem uma conduta irrepreensível. Então, obreiro, essa é uma qualificação que é fundamental. Ele não pode dar motivo de ter acusação válida. Um bom exemplo no Antigo Testamento que a gente pode encaixar isso aqui de repreensível foi Daniel. Lembra de Daniel? Lá no capítulo 6, versículo 2 ou 3, você vai ver que os inimigos deles, de Daniel, ficou procurando, rodeando Daniel para quê? Para ver se achava o quê? Alguma coisa que pudesse prejudicar, e não encontrar. Então Daniel o quê? Ele era o quê? Ele era o quê? Irrepreensível. Se você não sabia qual era o significado, agora você já sabe o que é o significado de irrepreensível. Amém? Então isso aqui é uma vida pessoal ilibada acima de qualquer acusação ou de algum escândalo. Infelizmente tem obreiro que não é irrepreensível nas igrejas? Tem, né? Às vezes eles vão falar assim, você encontra alguém no bairro, né? Ué, aquele fulano de tal como faz parte da sua igreja? Sim, ele faz parte da minha igreja, ele é presbítero na igreja. Ele é presbítero, sabe o que é? É um cargo ministerial na igreja. E ele é presbítero, né? Mas aquele camarada lá, ele está devendo, ele comprou uns negócios no meu comércio, ele está devendo que só aqui não me paga, não sei quanto tempo. E ele é crente, faz parte da sua igreja, e tem um cargo alto na igreja. E agora? Como é que fica? Tem que ter conduta ilibada dentro da igreja e fora da igreja. Porque senão está reprovado. Esse é o problema de muitos obreiros. Tem tanto obreiro enrolado aí, mais enrolado que aqueles Carretel. Do que carretel. E quando chega aqui é uma beleza, né, irmão? Eu sou evangelista, eu sou presbítero, tem que me respeitar. Está todo enrolado aí fora. Não tem respeito nenhum, só escandalismo. As pessoas vão dar crédito a uma pessoa dessa? Tem que ter conduta ilibada, irmão. Tem que ser irrepreensível. Esse é um problema. É um problema que está se separando pessoas aí sim. Examinar a vida do camarada. Tem que examinar, irmão. Tem que fazer uma triagem. O que é uma triagem? Fazer um pente fino no camarada. Saber como é que está a vida dele. Pessoal, familiar, conjugal, no trabalho, onde mora. Meu Deus, tudo isso, pastor. Tem que saber. Porque vai ser separado para assumir uma função de um cargo dentro da igreja, vai cuidar da igreja, não vai. O que sai da boca dele aqui vai contribuir para abençoar ou amaldiçoar quem está escutando na igreja. Já pensou nisso? Aí bota um camarada todo troncho, trabalhado aqui, vai sair o que da boca dele aqui? Aí você está recebendo aqui, ouvindo da boca dele. Arepica. A igreja vai contribuir, aí pode sair coisa boa como coisa má. Contribui para o crescimento ou vai contribuir para a igreja ficar doente. É sério, o negócio é sério. Né? A gente está vendo que isso aí está se tornando algo desregrado em muitos movimentos por aí fora. Aí você vê lá os movimentos abrindo os pés de chinelo, com todo respeito, que eu sei que tem ministério pequeno que é sério, pastores sérios e liderança séria, mas por outro lado tem outros que só Deus nos acuda, Deus tem misericórdia, escândalo por lá, que tem misericórdia. Né? Mas só abre lá e o povo corre para lá com qual intenção? Às vezes sai da igreja, está numa igreja estruturada, uma igreja sadia, um pastor sério, aí abre um movimento ali, na outra rua da esquina ali. Aí o camarada que está aqui, estruturado, no lugar sadio, o que ele faz?
pega e sai daqui, recebe uma proposta lá, né? Aí qual é a primeira atitude dela ou dele? Pastor, já encerrou meu tempo aqui, Deus falou comigo, já encerrou meu tempo. Pegou minha carteira aqui, ó, me dê uma carta aí, ora por mim, me dá a tua bênção aí que eu vou pro. Deus está mandando ter um chamado comigo em outro lugar lá, e pega e vai para outro lugar lá. Não sabe se tem fundamento, aonde que vem aquele negócio, como é que surgiu aquele negócio, quem é o cara que está encabeçando aquele que é o líder, se tem vida no altamento, como é que foi o currículo dele, se sai daí fugindo de outro estado, fugir de outra cidade. Tem muito obreiro que sai fugindo de outra cidade, de outro estado aí, todo atrapalhado, indisciplina, rebelde, vem de outro estado, vem para cá e vem já mostrando quem é o homem de Deus, aí abre um movimento, aí faz barulho, né, que faz aquela voz grossa de trovão, eita, esse aí tem fogo puro, esse tem Deus purinho, é Deus purinho, e às vezes não é Deus purinho não, é capeta purinho. Mas o povo vai na onda, cresce o movimento lá e o povo vai para lá, aí não sabe, aí de repente quando acontece um revés lá, fecha a porta, o líder dá no pé, some do mapa, e o povo que foi atrás dele, acontece o que com o povo que foi atrás dele? Disperso. Queira a Deus que aqueles que foram para lá, que saíram, procurem se arrepender, não, e volte para a igreja que onde estava, de origem, que era de sadia. O povo segue, a igreja do pastor segue. Se voltar, graças a Deus que voltou, mas tem muitos que não voltam não, vai afunda lá no mundo mesmo. Amém, irmãos? Que Deus tenha misericórdia. Vamos lá. Qualificações de natureza social. A gente viu de natureza moral. A gente já vai ver agora de natureza social. O que não pode ser o obreiro? Olha. Soberbo, arrogante. Tem obreiro desse jeito? Não tem? Vocês não conhecem algum? Soberbo, arrogante, orgulhoso. Ele chega na igreja, ele chega mudo e sai calado. Não fala com ninguém, não cumprimenta ninguém. Tem assim ou tem? Não pode ser assim não, né, irmão? Olha lá, o que é isso? Soberbo, arrogante, orgulhoso. Olha isso aqui, ó. Essas características aqui. Se o obreiro for desse jeito aqui, está reprovado. Vamos lá. Não ser difícil convívio social. O que é isso? O obreiro tem que ter bom convívio. Tem que ter bom convívio com todo mundo, independente de quem seja. Preto, branco, magro, gordo, amarelo, pobre, rico. Tem leitura, não tem leitura, tem que ter um bom convívio, saber se relacionar. Segundo, não ser obstinado em sua própria opinião. O que é isso, obstinado na sua própria opinião? É aquele camarada teimoso, ele botou aquilo na mente, na cabeça dele, e ninguém muda ele, é teimoso, ele segue naquilo ali. Não pode ser assim, não pode ser assim não. Né? Tem crente teimoso? Tem obreiro teimoso? Tem. Terceiro, não ser irascível. O que é isso, irascível? É uma pessoa que é dominada pela ira, se ira com facilidade. O obreiro não pode ser assim, pode? Irascível, qualquer coisa se ira, né? Explode e já vai soltando aqui, não pode não. Quarto, não ser truculento, violento. Tem obreiro violento? Tem, já conheci muitos já, né? Se não tomar cuidado, ele saia no tapa, né? Tem obreiro aí por aí, se vocês for para algumas igrejas grandes por aí, vocês ficam horrorizados, né? Tem obreiro que sai no tapa, né? Quinto, não ter temperamento colérico. É aquele temperamento colérico forte, né, irmão? Né? Não aceita desaforo, bate de frente com as pessoas, não pode ser assim. Vemos? Né? E F, não pode agir de forma. Tem que ter ponderação, né? Pensar 2, 3, 4 vezes antes de falar alguma coisa, tomar uma decisão, né? Não pode ser descontrolado, né? Se for necessário pedir conselho a outras pessoas que têm mais experiência e ouvir o conselho delas, né? Pode ser até um membro como vocês aí, mas ele fala, não, mas eu sou presbítero, vou pedir conselho a um membro. O que tem?
Talvez ali Deus vai usar aquele irmão lá, aquela irmã, que não tem nenhum cargo eclesiástico, igual você tem, e Deus vai usar a boca dele para te dar um conselho sábio, e se você ouvir o conselho dele, você será bem sucedido. Não é verdade? Não tem nenhum problema nisso, você não vai se rebaixar, não. Não tem nada a ver, nós somos um em Cristo Jesus, mesmos uns dos outros. Né? Nós temos que estar abertos para poder ouvir conselhos. Né? O problema é esse, muitos crentes hoje que não está aberto para ouvir conselho. Vamos prosseguir. De acordo com as cartas pastorais, quais são as cartas pastorais? 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Amém? Podemos afirmar que há o quê? Qualificações claras para o exercício do ministério da igreja de qualificações morais que são requisitos. Se você tiver a oportunidade de ler Timóteo e Tito, você vai ver lá uma lista bem grande de exigências para exercer um cargo ministerial. Que muita igreja por aí afora está passando por cima e está separando um monte de gente como se fosse né? Está separando um monte de gente e passando por cima de tudo isso. Não vendo isso aqui, é um pente fino de Deus. Um pente fino, uma peneira de Deus aqui. Ó. Pode ler Timóteo e Tito. Ó. É uma lista enorme de exigências. E tem muita gente que está sendo separada que às vezes não tem nem 10% disso. Mas ele bota a mão lá e separa. Aí depois lá na frente você vê os estragos que faz na obra de Deus. Os estragos. Os escândalos que faz na obra de Deus. E aí ele diz, eu sou homem de Deus. Eu fui chamado por Deus. Me respeite. E não sei o que. Não tem nada de Deus. Para a gente ter uma coisa de Deus, tem que estar enquadrado dentro da palavra dele. Se a gente não estiver enquadrado na palavra, não tem nada de Deus, não. Amém, irmãos? Amém. Né? Conclusão, fechamos aqui. Terminamos, né?